Hoje é dia de ficar em casa, mas também é dia de contação de histórias. As de hoje são dedicadas a três gerações: à memória do meu querido pai, ao meu irmão, que também é pai, e ao meu adorável sobrinho. A primeira das histórias está nesse livro, o Livro das Virtudes 2, O Compasso Moral, organizado por William Bennett. O retorno de um pai do folclore africano. Era uma vez na África um homem que se considerava o mais feliz do mundo, porque tinha uma mulher apaixonada e 4 filhos saudáveis. O mais velho chamava-se Olhos Agudos, porque conseguia seguir os rastros através dos campos e selvas melhor do que qualquer outra pessoa da aldeia. O segundo filho era conhecido como Ouvidos Afiados, porque distinguia melhor do que ninguém todos os sons das criaturas da natureza. O terceiro tinha o nome de Braços Fortes, porque sempre ganhava qualquer disputa de força. O quarto filho ainda era bebê, mas o pai tinha certeza de que quando crescesse seria tão habilidoso e dedicado quanto os irmãos. Certa manhã, ao acordar, a família descobriu que o pai tinha desaparecido. À noite não voltou e a manhã seguinte também não trouxe novidades sobre o seu paradeiro. Eles discutiram a respeito, pensando onde ele poderia ter ido. Visitar um tio, um festival na aldeia vizinha, aproveitar a brisa fresca nas montanhas. A mãe ficava quieta, balançando a cabeça, incerta. Outro dia se passou, depois uma semana e nada do pai voltar. Às vezes, os filhos conjecturavam sobre onde ele poderia estar, mas com o tempo pararam de falar no assunto. Temiam que estivesse morto. O filho mais novo, no entanto, nem pensava nisso e, certa manhã, sentado no colo da mãe, abriu a boca e falou as suas primeiras palavras. Onde está o papai? Quero ver meu pai. Os irmãos mais velhos olharam-no espantados. É isso, disse Olhos Agudos. Onde está nosso pai? Algo de mal deve ter-lhe acontecido, disse Ouvidos Afiados. Devemos ir procurá-lo, sugeriu Braços Fortes. Os 3 irmãos mais velhos partiram imediatamente, seguindo uma trilha que entrava pela selva. Vejam, ele veio por aqui, apontou Olhos Agudos. Estou vendo seus rastros na trilha. Ele conduziu os irmãos por vales e montanhas, campos e florestas, cada vez mais longe de casa. Mas, por fim, os rastros desapareceram e até Olhos Agudos perdeu a pista. Temos que desistir, declarou ele. Esperem, interrompeu Ouvidos Afiados. Estou ouvindo alguém gritando. Ele conduziu os irmãos pela terra selvagem, aonde nunca tinham se aventurado, parando aqui e ali para captar o som que só ele conseguia ouvir. Finalmente chegaram a um rio e, ao lado, viram o pai mantendo afastado com a lança um leopardo que rosnava. Precisamos salvá-lo, gritou Braços Fortes, e, sem esperar pelos irmãos, jogou-se sobre a fera e esmagou com o seu poderoso aperto. Vocês chegaram bem na hora, arquejou o pai. Vim para a selva caçar, mas caí e machuquei a perna. Não consegui voltar para casa. Tenho sobrevivido comendo qualquer coisa, mas minhas forças estão se acabando. E o leopardo acabou de aproximar-se para me matar. Os filhos envolveram a perna machucada, trouxeram comida para devolver-lhe as forças e carregaram-no de volta para a aldeia. Todos ouviram as façanhas de Olhos Agudos, Ouvidos Afiados e Braços Fortes para salvar o pai. E todos elogiaram a habilidade e devoção dos 3. Mas o sucesso subiu à cabeça dos irmãos, que começaram a discutir qual era o mais responsável pelo resgate do pai. Se não fosse por mim, nunca teríamos sabido por onde procurar. Gabava-se Olhos Agudos. Mas acabou perdendo a pista, lembrou-se Ouvidos Afiados. Fui eu que ouvi os gritos e acabamos chegando ao rio. Mas de que adiantaria se eu não estivesse lá? Argumentou Braços Fortes. Fui eu que matei o leopardo e salvei nosso pai da morte certa.
Discutiram, discutiram e acabaram pedindo ao próprio pai que decidisse qual era o maior responsável pelo seu retorno. O pai ouviu seus argumentos, depois ergueu a mão pedindo silêncio. Devo minha vida aos três, falou-lhes, pois cada um de vocês teve uma função importante no meu resgate. Mas se me perguntam qual dos meus filhos fez mais para que eu voltasse para casa, devo dizer-lhes que não é você, olhos agudos, nem você, ouvidos afiados, nem mesmo você, braços fortes. O filho que verdadeiramente provocou o meu retorno está aqui e tomou o mais novo nos braços. Então todos se lembraram de que esse era o filho, cujas primeiras palavras foram: "Onde está o papai?" Foi o coração amoroso do menininho que trouxe seu pai de volta para casa. Então, a união de todos esses filhos trouxe o pai de volta para casa. Interessante que a história não diz o nome desse filho mais novo. E ele teve um importante papel, mais decisivo, que fez com que os outros, de fato, saíssem à procura do pai. A segunda história, Pregos no Poste, também desse livro. Era uma vez um fazendeiro que tinha um filho chamado John, um menino muito habilidoso, mas inconsequente e desatento ao que diziam para fazer. Um dia o pai lhe disse: "John, você é tão descuidado e distraído que toda vez que fizer algo errado, vou enfiar um prego neste poste, para você reparar quantas vezes você faz bobagem. E toda vez que você agir certo, vou retirar um prego." O pai fez o que disse, e todo dia tinha um, ou às vezes um monte de pregos para enfiar, mas raramente algum para retirar. Por fim, John reparou que o poste já estava muito coberto de pregos e sentiu vergonha de tantas falhas. Resolveu ser um menino melhor e no dia seguinte foi tão bom e cuidadoso que vários pregos foram retirados. No dia seguinte foi a mesma coisa e assim por um longo tempo, até que finalmente só restou um prego. Seu pai o chamou e disse: "Olhe, John, este é o último prego e já vou retirá-lo. Está contente?" John olhou para o poste e então, em vez de mostrar alegria, como o pai esperava, explodiu em lágrimas. "Ora", disse o pai, "o que foi? Pensei que você ia ficar muito feliz. Os pregos acabaram-se." "É", soluçou John, "os pregos sumiram, mas as marcas ainda estão aí." É a mesma coisa com as faltas e maus hábitos. A gente pode superá-los, mas as marcas permanecem. Essas duas histórias tratam de paternidade e a minha reflexão associa paternidade responsável ao tempo. Ser pai não é ter apenas um nome na certidão de nascimento de um filho, e muitos nem isso têm. Ser pai é estimular habilidades, reconhecer competências, como fez o pai da história do folclore africano. Ele reconhecia cada filho e a forma especial como eles agiram no seu resgate. Mas ser pai também é definir equilíbrio, estabelecer vínculos mais significativos, estar presente. Um registro na certidão é importante, mas ele não vale mais do que uma lição, um exemplo, um sorriso, um abraço. O que torna mais difícil exercer a paternidade? Na história dos pregos, nós ouvimos que marcas são deixadas. E essas marcas podem existir tanto em pais quanto em filhos. Muitas vezes por conta de conflitos. Mas o diálogo é o elemento principal para a cicatrização. E assim, aceitar as limitações, as dificuldades, repreender os filhos, de preferência em particular,
articular, fazê-los entender e crescer com os erros, incentivar, dar carinho. Esse pai colocou os pregos e o filho conseguiu visualizar que ele estava sendo muito distraído e descuidado, mas oferecia a recompensa. A cada atitude positiva ele ia lá e retirava um prego, mas as marcas ficaram. Quando um filho sabe que é amado, ele se sente seguro e vai adiante. Isso me fez lembrar uma história de um pai numa reunião escolar. A professora dizia que os pais precisavam estar mais presentes na vida dos filhos, e um pai humildemente se levantou e disse que todas as vezes que ele saía para trabalhar, era muito cedo e o filho ainda estava dormindo. E quando ele chegava, já era muito tarde e o filho já tinha se recolhido. Então o que ele fazia? Dava um beijo no filho de boa noite e um nó no lençol. Quando o filho acordava pela manhã, ele sabia que o pai tinha passado por ali por conta daquele nó. Ele era o elo entre eles. E a professora se surpreendeu, porque essa criança era um dos melhores alunos da turma. Então, às vezes, na dificuldade de prover o sustento daquela família, ele não poderia passar mais tempo com o filho, mas ainda assim, ele se fazia presente. O filho sentia, e com isso, ele era mais seguro, e o filho mais seguro vai adiante. Temos aqui uma outra história desse livro, Os Grandes Contos Populares do Mundo. Essa história da Turquia, o relógio. O relógio de Nasruddin vivia marcando a hora errada. Mas será que não dá para tomar uma providência? Alguém comentou. Qual providência? Falou o mulá. Bem, o relógio nunca marca a hora certa. Qualquer que seja a providência, já será uma melhora. Nasruddin deu uma martelada no relógio. O relógio parou. Você tem toda a razão, disse ele. De fato, já dá para sentir uma melhora. Eu não quis dizer qualquer providência, assim literalmente. Como é que agora o relógio pode estar melhor do que antes? Bem, antes ele nunca marcava a hora certa. Agora, pelo menos 2 vezes por dia, ele vai estar certo. É melhor estar certo algumas vezes do que jamais estar certo. Então, não podemos perder tempo com mágoas. É preciso resolver as diferenças. Precisamos de pais mais compreensivos, mais companheiros e de filhos mais atenciosos e mais amorosos. A ocasião especial é hoje. Então, entrever o mistério do tempo é perceber o mistério da vida. Então, a hora é agora. Essa é a hora certa de deixar que o amor cicatrize feridas, deixar que a presença seja significativa, tanto na vida dos pais quanto na vida dos filhos. Nesse livro, O Pequeno Tratado do Bem Viver, de Anselmo Grum, tem uma frase sobre o tempo muito interessante. O amor dura mais do que o tempo. Ele faz com que o tempo pare. Ele é a plenitude do tempo. Então, essa foi a minha forma de desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais. Um grande beijo para o meu pai, onde ele estiver. Um grande beijo ao meu irmão, que me deu de presente um adorável sobrinho. E vem comigo, conta uma história!